Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem, que esteja tudo certo. Vamos se preparar porque a gente tem mais uma aula de Química, né? Estudando muito, fazendo muito exercício, aula de assistência, tá bem corrido, né? Mas dá pra gente aprender bem, tá bem legal, né? Então, a gente vai completar esse aprendizado, mais uma aula de Química, né? A gente vai agora para nossa aula 6. E agora a gente vai mudar o caderno. A gente vai para a segunda apostila, para o caderno 2 e o módulo 7. Vamos ver o que a gente aprendeu até aqui, né? A gente começou o ano estudando sobre a matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Depois a gente começou a estudar as substâncias e as misturas. Depois disso a gente estudou a evolução do modelo atômico. A gente estudou o átomo. Depois a gente estudou a representação desse átomo através de um elemento químico na tabela periódica. Entendemos toda a tabela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender o que a própria natureza faz ou o que pode ser feito em laboratório. Pegar um átomo da natureza, pode ser feito assim, vamos imaginar a natureza, com outro átomo, eles vão se unir e vão fazer uma ligação química para formar uma nova substância. A gente vai, a partir de agora, fazer a união de vários átomos. A gente vai fazer uma ligação química, a gente vai formar uma substância, a gente vai formar uma molécula. Então, como é que isso acontece? Como eu estava falando, pode acontecer dentro de um laboratório, né, sinteticamente, ele pode ser feito e a própria natureza pode se encarregar disso. Então, por exemplo, no dia a dia, o que a gente usa mais? Assim, por exemplo, o sal de cozinha, que é o mais comum, né? Como que aconteceu de formar o sal de cozinha? Teve a união do sódio, que vocês já aprenderam, que faz parte do grupo 1, e o cloro, que faz parte do grupo 17. Então, a gente teve o quê? Uma ligação entre o sódio e o cloro. O que vai acontecer? A grande quantidade de substâncias diferentes presentes na natureza está relacionada à capacidade de combinação dessa ligação que a gente estava falando, dos átomos de elementos químicos. Somente os gases nobres, a gente já vai relembrar, os gases nobres da tabela periódica, encontram-se na natureza sob a forma de átomos isolados. Para que ocorra uma ligação química entre dois ou mais átomos e, consequentemente, a estabilidade seja atingida, é necessário haver contato entre os átomos. Claro, se não tiver contato entre os átomos, a gente não vai formar uma nova substância. A gente não vai ter uma ligação química, né? Só por força de pensamento a gente não consegue, nem a natureza. Nesse contato se verifica que os elétrons das camadas de valência, a gente também vai relembrar o que é isso. Lembra que pode aparecer o termo camada de valência, última camada ou camada mais externa. Serão os responsáveis pela ligação, que dependendo do tipo de ligação, podem doar, receber ou compartilhar elétrons. Quais são os tipos de ligações que a gente vai ver? A gente aprendeu em tabela periódica que a gente tem metal, ametal, semimetal e gás nobre. Quando eu faço a união entre o metal e o ametal, eu tenho uma ligação que ela pode ser chamada de iônica ou eletrovalente. Quando eu tenho uma ligação entre ametal com ametal, eu tenho uma ligação covalente ou molecular. E uma ligação entre metal com metal, uma ligação metálica. A valência, que a gente já usou esse termo várias vezes, né? Então, ó, é a capacidade de um átomo ligar-se ao outro átomo. A gente tem que lembrar assim, ó, que a valência corresponde ao número de elétrons que um átomo pode ganhar, perder ou compartilhar, de modo a tornar-se estável. A gente viu muito em tabela periódica, de acordo com um grupo, por exemplo, os representativos, o número, né, do grupo, a gente até combinou que quando estava no grupo 16, a gente gravava o último número, 6, quer dizer que tem 6 elétrons na última camada. Era uma característica deles, ou camada de valência. A gente usava isso, né? O número de elétrons da camada de valência. Agora, ela é um número puro, a valência que a gente está falando. Mas quando acompanhado do sinal da carga do íon,
lembra que eu posso ter um íon positivo ou negativo, um cátion ou um ânion, recebe o nome de eletrovalência, tá? Então, se aparece, por exemplo, 1+, 2-, é esse termo que a gente está se referindo. Tem um cientista chamado de Lewis e ele queria provar que a tabela periódica estava de acordo com o diagrama de Pauli. Então ele começou a observar muito a configuração eletrônica e ele notou que a última família, o último grupo da tabela periódica, o grupo 18, todos tinham 8 elétrons na última camada, que são os gases nobres, e eles não faziam ligação, eram átomos isolados, ou a gente fala que são átomos inertes, né? Claro que tem exceção, a gente vai ver no futuro, né? Por enquanto, a gente vai usar no geral, que não fazem ligação. Isso chamou a atenção de Lewis, então ele começou a tentar provar que a estabilidade de um átomo é quando ele faz uma ligação, ele pode ganhar, perder ou compartilhar elétron para adquirir 8 elétrons na última camada. Quando ele adquire 8 elétrons na última camada, isso surgiu na forma de uma teoria, né? Ele também lançou essa teoria, a teoria do octeto. E ele quis dizer que o átomo fica mais tranquilo, fica estável, fica feliz quando ele fica semelhante à última coluna da tabela periódica, semelhante a um gás nobre. Então, a partir daí, observando esses elementos da última coluna, os gases nobres, lembra que tem uma exceção aqui, tem o hélio, que ele não fica estável com 8 elétrons, ele fica estável e feliz com 2 elétrons. Essa última família, né, tem essa característica, a gente já viu também na parte de tabela periódica, né? Fazendo a distribuição eletrônica de cada um em nível, a gente notou que o hélio, ele só tem elétron no primeiro nível, no nível K. O neônio, ele tem 2 níveis, olha aqui, ó, 8. Olha aqui o argônio, 3 níveis, mais o último nível com 8. O criptônio, 4 níveis, mais o último nível com 8. O xenônio, com 8 no último nível. O radônio, também com 8 no último nível. Então surgiu, através do Lewis, do estudo dele, a teoria do octeto. Ele lançou essa teoria, ou regra do octeto, que diz que para um átomo encontrar estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Por isso o termo teoria do octeto. Em sala de aula eu sempre falo que é como se fosse uma roupa que estivesse na moda. Então, por exemplo, está na moda camisa de bolinha, né? Então, não interessa em qual lugar eu vou comprar a minha camisa de bolinha. Nós vamos supor que tem uma festa no sábado e eu tenho que ir com o que está na moda, uma camisa de bolinha. Então, não interessa se vai ganhar, perder ou compartilhar elétron, o átomo que está na moda também. E para ele estar na moda é ficar semelhante como um gás nobre, né? Ficar com 8 elétrons na última camada. Seguir a teoria do octeto. Aqui eu coloquei, ó, uma representação do sal de cozinha, do NaCl, que é assim. O sódio é como se ele estivesse falando: eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Olha o último nível dele. O último nível tem 1 elétron. Quer dizer que ele está a fim de perder 1 elétron, porque na hora que ele fizer isso, ó, a última camada dele vai ficar com 8. Ele fica estável e feliz, ele fica semelhante a um gás nobre. Lembrando que quando um átomo ele procura essa estabilidade, né, ele procura ficar com 8 elétrons na última camada, ele vai estar semelhante sempre ao gás nobre mais próximo dele. Então, se ele perder esse 1 elétron, ele vai ficar com um total de 10. E se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, quem que vai ter um total de 10? O neônio. Daí o sódio fica estável e feliz, semelhante ao gás nobre neônio. Então, ele sempre está se ligando, ganhando, perdendo, compartilhando, né? Para encontrar essa estabilidade. Seguir a teoria do octeto, ter 8 elétrons na última camada. Aqui o cloro. Opa, obrigado! Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade? Então, o cloro, lembra que ele é o elemento eletronegativo, né? Aqui a gente tem um elemento
com baixa eletronegatividade ou afinidade eletrônica, a gente também pode falar de acordo com a afinidade. Aqui a gente tem um átomo pequeno, ele tem maior tendência em ganhar, né? Aqui a gente tem um átomo grande, tudo isso a gente já estudou, ele tem maior tendência em perder elétron. Então, um perde ou doa, o outro ganha ou recebe. Eles fazem uma ligação, onde na hora da ligação, nessa de um ganha e o outro perde, eles encontram estabilidade. Eles ficam estáveis e felizes, semelhante a um gás nobre. Sempre ao gás nobre mais próximo. Aqui, se ele tem 17, ele vai ganhar mais um, ele fica com 18, o cloro. Nesse caso, ele vai ficar semelhante ao argônio, tá? Então, sempre tem que observar isso, porque isso sempre vai acontecer. Agora, atenção! Vale ressaltar que, embora haja exceções, a teoria do octeto se aplica principalmente aos elementos representativos. Grupo 1, grupo 2, grupo do 13 ao 18, aos representativos, pois os elementos de transição não a seguem obrigatoriamente, tá? Mesmo assim, vai ter elementos que vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons e vão ter elementos que vão ultrapassar a teoria do octeto, vão ficar estáveis com mais de 8 elétrons na última camada. A regra do octeto é uma situação geral, pois há muitas substâncias estáveis que alcançam estabilidade sem completar 8 elétrons em sua última camada, em sua camada mais externa, camada de valência. Agora, a gente pensa assim, tem o hélio. O hélio fica estável, ele é um elemento estável com 2 elétrons, né? Todos os elementos da tabela periódica vão querer imitar um gás nobre, né? Eles querem ficar semelhantes, lembra disso, segue a teoria do octeto. Até o hélio, que só tem 2, ele é um putz, uma exceção, vai ter alguém querendo ficar semelhante a ele. Quem quer ficar semelhante? É quem vai ficar com 2 elétrons como ele, que vai ser o hidrogênio, o lítio e o berílio. Eles vão ficar estáveis com 2 elétrons, semelhante a um gás nobre. Então, eles não vão seguir a teoria do octeto, de ter 8 elétrons na última camada, mas eles vão ficar semelhante ao gás nobre. E a partir de agora, a gente começa a estudar uma ligação, que se chama ligação iônica ou eletrovalente, era a primeira que aparecia lá nos tipos de ligação, que pode ser uma ligação entre metal com ametal, no geral é o que a gente mais usa. Pode aparecer também uma ligação entre metal e hidrogênio, e pode aparecer também uma ligação entre metal e semimetal. Então, a gente vai gravar assim. Se aparecer pelo menos um metal, quem é metal? É aquele que perde elétron, se transforma no íon positivo. É quem geralmente tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. É mais fácil para quem tem 1, 2 e 3 perder do que ganhar 5, 6 e 7. Então, metal perde elétron. Tá certo? Então, se aparecer um metal, a gente vai falar que pelo menos uma parte vai ter uma ligação iônica, tá? Eu tenho que fazer uma ligação iônica, se aparecer um metal. Aqui eu coloquei alguns elementos do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 13, para representar os metais. Lembrar que quem está no grupo 1 perde um elétron, quem está no grupo 2 perde 2 elétrons, grupo 13, a gente combinou que é o último número, perde 3 elétrons. Na hora que ele perde um, ele se transforma no íon positivo. Lembra que a gente falou da eletrovalência, né? Que vai ser a carga do elemento, ó, 1+. Se ele perdeu 2 elétrons, 2+. Se ele perdeu 3, 3+. Na ligação no geral, na ligação iônica, a gente fala que é metal com ametal. Por isso que eu só representei essa. Lembra que pode ser metal com hidrogênio e metal com semimetal. Aqui, eu coloquei como exemplo o grupo 15, quer dizer que tem 5 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 3 do que perder 5. O grupo 16 quer dizer que tem 6 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6. O grupo 17 tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil para ele ganhar 1 do que perder 7. Então, na hora que ele ganha, na hora que cada um desses recebe, se transforma no íon negativo, num ânion. Então, o grupo 15, 3-. O grupo 16, 2-. O grupo 17, 1-. Assim, eles adquirem estabilidade e atingem a teoria do octeto. A fórmula de um composto iônico. Na sala de aula eu sempre falo que a gente vai fazer isso aqui. A partir de agora, a gente vai inverter. A carga de um elemento vai ser a quantidade do outro. A gente vai estar sempre invertendo.
certo? Então, o detalhe é que numa ligação iônica, quem sempre vem primeiro é o cátion, é quem perde, é quem vai estar doando energia para o outro elemento. Então, a gente sempre coloca do lado esquerdo, a gente sempre coloca primeiro, que vai ser o sentido de uma seta, que é a representação de uma ligação iônica da esquerda para a direita, do metal para o ametal, do metal para o hidrogênio, do metal para o semimetal. Então, ó, essa é a representação. E se a gente observar, eu inverti aqui, ó. A quantidade do íon positivo vem para cá, o X vem para cá. A quantidade do íon negativo vem para cá, virou a quantidade do cátion. Ó, invertendo, a gente chega na fórmula molecular, num composto iônico, porque tem um metal. Lembra disso? Quando for o número 1, a gente não precisa colocar, tá? Essa quantidade de vezes que eu usei o elemento na minha ligação é um número que aparece aqui, ó, do lado de fora. Ele vai aparecer do lado direito embaixo. Indica a quantidade de vezes que eu usei o elemento na minha ligação. As propriedades dos compostos iônicos, não se preocupe, porque as etapas de ligação a gente vai ver daqui a pouco. Vai dar para entender bem, tá? Então, compostos iônicos são aqueles que apresentam pelo menos uma ligação iônica entre seus compostos. Então, tem que ter pelo menos um metal, que vai doar elétron, o íon positivo. Todos esses compostos apresentam ligações entre seus íons. Os cátions e os ânions se atraem fortemente. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma quantidade de carga positiva, uma quantidade de carga negativa. São cargas opostas. O que vai acontecer? Uma atração entre as cargas opostas. A gente chama isso de atração eletrostática. Acontece que eu tenho um número X de carga positiva, um número Y de carga negativa. Eu não sei quanto que eu tenho. Eu falo que eu tenho um número de coordenação. Então, eu tenho várias cargas positivas e várias negativas. Na hora da atração eletrostática, da atração entre as cargas opostas, vai formar tipo um desenho geométrico, onde esse desenho geométrico a gente chama de arranjo cristalino. Ele aparece assim. Sempre que ocorre essa atração entre as cargas opostas, positivo e negativo, só que eu não tenho uma, eu tenho várias, né? Forma um retículo ou um arranjo cristalino. A gente representa dessa maneira. Eu coloquei cloreto de césio, eu coloquei o sulfeto de zinco, fluoreto de cálcio e o que eu tinha falado no início da aula, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E continuando nas propriedades, além da atração eletrostática, do número de coordenação e do retículo cristalino, a gente tem que são sólidos, os compostos iônicos, em condições normais de temperatura e pressão, quer dizer 25 graus Celsius e 1 atm, são duros e quebradiços, possuem ponto de fusão e de ebulição elevados, como a atração elétrica entre os íons é muito forte, é necessário fornecer grande quantidade de energia para quebrá-lo. Em solução aquosa, quer dizer, com água, ou líquido, fundido, derretido, conduzem corrente elétrica, pois seus íons com cargas positivas e negativas ficam com liberdade de movimento e fecham o circuito elétrico, o que permite que a corrente continue fluindo. Então é como se tivesse tudo amontoado, né? As cargas positivas e negativas. Na hora que eu coloco a água, o que acontece? Vai separar essas cargas opostas, conduz corrente elétrica. Seu melhor solvente é a água, pois assim como ela, esses compostos são polares. Polaridade a gente vai aprender na próxima aula. Apesar de serem polares, nem todos os compostos iônicos se dissolvem na água. Então a gente usa no geral, tá? No geral, sim. E o nosso primeiro exemplo? Eu vou mostrar as etapas de ligação, de uma ligação iônica, como que a gente faz. A gente pode procurar direto na tabela periódica, pelo grupo, a gente sabe o número de elétrons da última camada, os representativos, né? O número do grupo, lembra que quando é 13, 14, 15, 16, 17, 18, a gente usou o último, né? 13 tem 13 elétrons da última camada, 17, 7 elétrons da última camada. O grupo 1 e 2 também é representativo, tem 1, 2 e 3 elétrons da última camada. A gente pode procurar direto, porque pela família, pelo grupo esse é o número de elétrons da última camada, ou pela distribuição eletrônica. Então aqui eu quero ligar o sódio com o cloro para formar o sal de cozinha.
Então, olha só, fiz a distribuição eletrônica, ele tem 3 níveis de energia. E o último nível, a camada de valência, tem 1. Se ele perder esse 1 elétron da camada de valência, quem passa a ser a última camada do sódio? A camada 8. Se ele fica com a última camada com 8, ele segue a teoria do octeto, ele fica estável e feliz, semelhante a um gás nobre. Ele se transforma no íon positivo, porque lembra que 1, 2 e 3, geralmente, né, é chamado de metal, e metal perde elétron. Então, ele vai doar, ele vai perder para o elemento que ele está se ligando, que no caso é o cloro, tá? Assim ficou a última camada dele. E o cloro? Fiz a configuração eletrônica, não sou obrigada a fazer, é só para representar aqui. Pode ir direto para o grupo, porque eu sei o número de elétrons pelo grupo da última camada. Ele tem 7 elétrons da última camada. Opa, aqui apareceu uma configuração eletrônica que está errado. Tem que arrumar aí quando vocês forem copiar. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5 para dar 7 elétrons, tá? Na última camada, aqui é 3s2 e 3p5. Saiu um errinho aí, tem que arrumar, tá? Ele tem 7 elétrons na última camada, tá muito próximo de 8. Ele é um ametal, metal com não metal, o tipo de ligação é iônica, onde um doa e o outro recebe, é o que está acontecendo aqui. Então, se ele receber, se ele ganhar esse 1 elétron do sódio, que o sódio está doando, ele vai ficar com a última camada seguindo a teoria do octeto, com 8 elétrons. Ele fica estável e feliz, semelhante a um gás nobre. Então, o íon cloreto, ele vai ficar com 8 e 8, 16, mais 2, 18. Ele fica semelhante ao gás nobre argônio. As etapas de uma ligação. Primeiro a gente vai usar o termo estrutura de Lewis. Eu vou usar o símbolo do elemento e o número de elétrons da última camada. Símbolo do elemento e o número de elétrons da última camada. Segunda etapa de ligação. A gente vai chamar de fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica na sala de aula eu sempre digo que é a representação da ligação ocorrendo, porque a gente representa por uma seta, da esquerda para a direita, do metal para o não metal. Então, ó, o sódio ele está doando um elétron para o cloro está recebendo. Fórmula eletrônica. Eu repeti a estrutura de Lewis, símbolo do elemento e o número de elétrons da última camada e representei a ligação acontecendo por uma seta. Terceira etapa de reação. A gente chama de íon fórmula. No íon fórmula eu tenho que representar quanto que um átomo perdeu e o quanto que o outro ganhou. Eu tenho que representar quem é positivo e quem é negativo. Tem que aparecer a carga dos íons. Por isso, íon fórmula. O sódio, tá aqui, ó, ele doou um elétron. Lembra que ele precisava doar esse um elétron da última camada para ele ficar estável com 8. É isso que a gente está representando. Então, ele ficou um mais. O cloro, ele ganhou, ele recebeu um elétron. Tá aqui, um menos. Quem ganha fica negativo. A quantidade de símbolo sódio, Na, eu usei na minha ligação, 1. A gente bota aqui do lado de fora, mas quando é 1 não precisa colocar, por isso que eu não coloquei. Depois vai mudar, 2, 3, tá? Os outros exemplos. Cloro, só usei um símbolo, 1, teria que ter aqui, mas eu não coloquei o número 1, tá? Um composto iônico, a fórmula molecular, eu vou pegar o símbolo do elemento e o número de vezes que ele apareceu na minha ligação. O símbolo do elemento e o número do lado de fora. O número do lado direito embaixo. Ficou NaCl. Então, para formar o sal de cozinha, o cloreto de sódio, teve que passar por todas essas etapas até chegar na nossa cozinha, por exemplo, né? Aqui eu coloquei como exemplo a ligação entre o magnésio e o cloro. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, porque ele é do grupo 2. Então, ele é metal. Ele tem que perder, doar esses 2 elétrons. O cloro está no grupo 17. Ele tem 7 elétrons na última camada. Ele é um não metal. Ele precisa ganhar um elétron. Então, o problema é que o magnésio vai ter que perder, vai ter que se livrar de 2 elétrons para a última camada dele ficar com 8. Ele seguir a teoria do octeto, ficar estável e feliz, mas o cloro só precisa de 1 para ficar estável. Ó, a representação. A última camada do magnésio tem 2 elétrons. Na hora que ele perde, ó, a última camada dele não fica mais com elétron, ele fica com 8.
semelhante a um gás nobre, na última camada, né? Aqui o cloro, ó, a representação dele ganhando um elétron na última camada dele, para ele ficar estável, seguir a teoria do octeto. Vamos ver então. Primeiro, estrutura de Lewis, símbolo do elemento e o número de elétrons na última camada. Símbolo do elemento e o número de elétrons na última camada. Segunda etapa, eu vou repetir a estrutura de Lewis, símbolo e o número de elétrons da última camada e representar a ligação acontecendo, sempre do metal para o não metal, de quem doa para quem recebe. Então, ó, cada cloro só precisa de um para ficar estável e feliz. O problema é que o magnésio tem que se livrar de dois. Então, ó, um elétron do magnésio a gente já sabe para onde que vai, para esse cloro aqui. Só que ele já ficou estável. Na hora que ele ganha esse elétron, ele fica com 8. Para adquirir estabilidade, o magnésio, a gente precisa chamar um outro cloro. Coloca um outro átomo de cloro, que também tem 7 elétrons na última camada, que também precisa receber, ganhar um para ficar estável e feliz. O que eu tenho nessa ligação? O magnésio que perdeu 2 elétrons, 2+, se transformou num íon 2+. Cada átomo de cloro ganhou 1. Mas o total de cloro que eu tenho na ligação está aqui do lado de fora, ó, do lado direito embaixo, 2. Como é que vai ficar, então, um composto iônico? Eu vou pegar o símbolo e o número do lado de fora. Lembra que quando é número 1 não aparece. Aqui não apareceu, mas tem o número 1 escondidinho aqui. Símbolo, o cloro e o número do lado de fora, 2. Formou o cloreto de magnésio. O próximo exemplo, eu estou fazendo a ligação entre alumínio e oxigênio. Alumínio está no grupo 13, tem 3 elétrons na última camada. Ele é metal, ele precisa perder 3 elétrons, a última camada dele fica com 8 e ele segue a teoria do octeto. O oxigênio tem 6 elétrons, ele está no grupo 16. Ele é um não metal, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, o alumínio tem na última camada 3, se ele perde, ó, ele fica com 8, a última camada dele passa a ter 8. O oxigênio tem 6, se ele ganha mais 2, a última camada dele passa a ter 8. Os dois ficam estáveis e felizes, semelhante a um gás nobre. Estrutura de Lewis, símbolo do elemento e o número de elétrons da última camada. Alumínio com 3, oxigênio com 6. Fórmula eletrônica, vou repetir a estrutura de Lewis, símbolo do elemento e o número de elétrons da última camada. E representar a ligação acontecendo. O alumínio doando 2 elétrons para o oxigênio. Acontece que quando ele doa 2 elétrons para esse oxigênio, o oxigênio fica estável e o alumínio não. Ele ainda tem que se livrar de um elétron. Então, o que a gente faz? Repete um átomo de oxigênio. O próximo oxigênio que a gente colocou precisa também de 2 elétrons. Um, a gente já sabe de onde que vai vir, desse alumínio aqui. Acontece que agora o alumínio ficou estável e esse oxigênio, o segundo que eu coloquei, não. Ele ainda precisa de mais um elétron. Então, chama mais um átomo de alumínio, que também tem 3 elétrons na última camada. Dos 3, um a gente já sabe para onde vai, para o segundo oxigênio. Agora, o segundo oxigênio ficou estável e o alumínio não, porque ainda precisa perder 2. Chama mais um oxigênio, que também tem 6 e precisa de 2. Agora sim, quando que eu paro a ligação? Quando todos que têm que perder conseguem perder o número, né, que eles precisam para ficar estável, e aquele que ganha todos os elétrons que ele precisa para ficar estável. Daí a ligação para. O alumínio, cada alumínio perdeu 3, se transformou no íon 3+. Total de alumínio que eu usei na ligação. Usei o símbolo 2 vezes, o 2 aqui, do lado de fora. Oxigênio, cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Se transformou no íon 2-. Total de oxigênio que eu usei na ligação, 1, 2, 3. O 3 aqui do lado de fora. Fórmula molecular ou composto iônico que se forma vai ser o símbolo e o número do lado de fora. O símbolo e o número de vezes que eu usei esse elemento na ligação. Ficou Al2O3. Notem que a gente está invertendo. A carga de um vira a quantidade do outro. É assim que a gente representa um composto iônico, uma fórmula molecular.
E de exercício dessa parte da matéria de ligação iônica, né? Tem um capítulo só específico de ligação iônica, que é esse que a gente tá, né? Bastante exercício, né? Se fizerem todos, bem melhor, né? Para fixar bem. Mas eu selecionei aqueles que eu achava mais importante. Com relação à ligação, para treinar bem ligação, característica, também tem aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só tirar na aula de assistência e a gente se encontra na próxima aula. Certo? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!